Você toma mais vinho no inverno? Fala pra mim. Quando tá friozinho, nada como reunir os amigos para tomar um vinho, fazer uma comida gostosa. Mas afinal, existe um tipo de vinho que é mais adequado para essa época do ano? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a B e o meu trabalho é fazer com que o vinho se torne parte das suas melhores experiências. A verdade é que sim, existe um estilo de vinho que vai combinar melhor com o inverno. E são os vinhos mais encorpados. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar alguma dica de uvas e estilos para consumir nessa época do ano. Para a gente entender melhor a questão do vinho, vamos falar um pouco sobre comida? Quando tá frio, você sente aquele desejo de comer uma salada? Não, né? A gente quer uma comidinha que abraça a gente, uma coisa mais aconchegante. Comidas que normalmente têm mais peso. Você vai querer uma lasanha, uma polenta, uma coisa mais aconchegante, talvez a gente possa dizer. Com o vinho é a mesma coisa. Os vinhos mais pesados, que têm mais corpo, eles vão trazer um pouco aquele quentinho no coração, sabe? Como se fosse um abraço num dia frio. Sem falar que eles vão, regra geral, combinar muito melhor com comidas de inverno, que são também mais pesadas. Mas afinal, o que é um vinho encorpado? O corpo é um dos 5 elementos do vinho. E ele é um resultado dos outros elementos também. Então a gente tem acidez, doçura, taninos, no caso dos vinhos tintos, álcool e, por fim, o corpo. E o corpo vai ser um resultado de tudo isso. Tirando a acidez, que vai elevar o vinho, deixá-lo mais fresco e, por consequência, mais leve, os outros elementos, eles vão puxar o vinho um pouco para baixo. Então, um vinho que tem muito tanino, por exemplo, tende a ser um vinho com corpo mais elevado. Um vinho doce, um vinho de sobremesa, também tende a ter mais corpo. Um vinho que tenha um álcool mais alto, um álcool de 14,5%, 15%, também vai ter corpo e ainda vai trazer aquela sensação de quentura na nossa garganta. Se você ainda não entende muito bem como identificar esses elementos do vinho, dá uma olhada aqui embaixo que eu deixei o link para o ABC do vinho. O curso para você dar os primeiros passos do vinho junto comigo. Nesse curso a gente toma vinhos junto, 4 uvas diferentes, 2 brancas e 2 tintas. E eu te ensino na prática como degustar um vinho da forma certa para você entender tudo o que ele quer te dizer. Nesse curso eu também te ensino o método ABC, para você nunca mais errar na escolha do vinho, usando 3 passos A, B, C. Uma das coisas que eu ensino para os alunos do ABC do vinho é que tem uvas que são mais encorpadas do que outras. Uvas que tendem a fazer vinhos mais encorpados se comparados com outras uvas que também fazem vinhos, porém mais leves. Por exemplo, a gente tem Malbec, Taná, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Primitivo, Sangiovese, Petit Verdot, Nero d'Avola. Todas essas são uvas que tendem a fazer vinho com algum corpo. Percebeu que eu falei mais de uvas tintas, né? Isso significa que a gente não deve tomar vinhos brancos no inverno? De jeito nenhum. Mas é importante você se atentar para o estilo do vinho branco. Porque se o vinho for muito levinho, vai ficar parecendo aquela salada que você não quis almoçar num dia frio, sabe? Fica um pouco desconexo. Por isso, dê preferência nos dias mais frios a brancos que tenham mais corpo. Quais são eles? Chardonnay, principalmente com passagem em barrica, Viognier, Chenin Blanc, amo, Riesling, vinhos brancos que vão te trazer um pouco esse preenchimento, sabe? Dá uma olhada no teor de álcool também. Para os dias mais frios, prefira vinhos que estão ali de 13% para cima. Eles vão contribuir para essa sensação de aconchego com o vinho. Ah, e se você quer saber qual que é o estilo de comida que combina com cada uma dessas uvas, com cada um desses estilos de vinho, aqui embaixo eu deixei também o link para a planilha Qual Vinho Para. Lá você encontra mais de 150 pratos com sugestão de harmonização com as minhas escolhas e também quais vinhos evitar. Uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, especialmente no inverno, é a tal da temperatura. Vamos falar dela, mas antes disso, já deixou o seu like nesse vídeo e se inscreveu no canal do Wine2Be? A gente tem vídeo de vinho toda semana por aqui e você não pode perder. Falando em temperatura, não é frescura, tá?
Um vinho, quando ele tá gelado demais, ele não vai ficar legal. Os aromas dele vão ficar mais travados, você não vai conseguir sentir direito. E especialmente se a gente estiver falando de um vinho tinto, você pode sentir um amargor nesse vinho, uma coisa desagradável, e os taninos podem ficar esquisitos também. Já se o vinho estiver mais quente do que ele deveria estar, você vai sentir muito mais o álcool do vinho e você vai sentir muito mais a sensação de dulçor. Então, se o seu vinho, às vezes ele tem um leve açuquinha residual ali, esse açúcar residual mesmo leve pode se tornar desagradável. Se a gente estiver falando então de um vinho de sobremesa, piorou, você vai sentir muito mais dulçor do que você deveria. Falando então de temperatura, qual que é a temperatura certa? Lá fora tá mais friozinho, mas como que tá o seu vinho? Se a gente estiver falando de vinhos tintos de maneira geral, eles vão ser consumidos entre 14 e 18 graus. Já os vinhos brancos, os mais encorpados, vão ser consumidos aí mais ou menos entre 10 e 13 graus. Essa é a temperatura que tá fazendo lá fora. Se tiver, tudo bem, você pode consumir o seu vinho na temperatura ambiente, mas se não, balde de gelo neles. Lembra, vinho consumido à temperatura ambiente é lá na Borgonha, na Bahia, no Brasil de maneira geral. Normalmente a gente não atinge essas temperaturas, então cuida da temperatura sim. Vamos tomar um vinho junto, então? Eu vou tentar, sempre que a gente tiver um vídeo temático, trazer um vinho para ilustrar o tema do nosso vídeo. Hoje a gente está falando de vinhos de inverno e eu trouxe um vinho aqui que ele é a cara do inverno. Vou servir com o meu Coravin e vamos falar dele. Esse vinho é de uma das uvas que eu falei aqui que combina super com o inverno. Vou mostrar para você. Ele é um Nero d'Avola. Deixei aqui para ele resfriar um tempo. Ele é um Nero d'Avola, o Morgante Nero d'Avola IGT. Esse é um vinho da região da Sicília, que é uma região onde essa uva Nero d'Avola reina. Ele tem 14,6% de álcool, então é um vinho que tem um álcool mais relevante e ele é importado pela Ravin Importadora. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site deles para você conferir esse e outros vinhos que eles têm por lá também. Vamos provar? No aroma a gente tem bastante fruta vermelha. Tem um terrosinho também, sabe? Eu gosto muito desse aroma mais terroso, principalmente quando a gente vai harmonizar com comidas mais pesadas. Talvez ele tenha até um pouquinho de cogumelo, mas tem também framboesa, tem amora, tem talvez uma tâmara, assim. Ele é um vinho que tem um aroma que ele é um aroma bem presente, aquele aroma que puxa mesmo, sabe? Vamos ver na boca? Que delícia. Esse terroso dele aparece bastante quando a gente coloca ele na boca. Ele tem uma acidez bem legal, a Sicília é uma região mais quente e nem sempre eles conseguem manter uma acidez tão alta para os vinhos. Ele tem um tanino que é presente, mas não chega a ser aquele tanino que incomoda. É um vinho seco. Apesar dele ter esses quase 15% de álcool, ter um álcool bem alto, esse álcool não me incomoda, sabe? Tem vinho que você coloca na boca e o álcool dá uma dominada, ele esquenta muito a sua boca. Aqui não, ele tá super bem equilibrado. Delícia de vinho. O estilo de vinho que de fato te abraça, traz aquele aconchego. Pensando em harmonização, eu combinaria esse vinho talvez com uma massa, com um ragu, uma costela, uma coisa assim bem de inverno mesmo, sabe? Com uma polentinha, talvez uma paleta de cordeiro. Nossa, vai ficar delicioso. Esse é um vinho apetitoso. Falei da harmonização, mas também é o estilo de vinho que combina para você abrir naquele dia de autocuidado, que você vai assistir uma série, ler um livro. Maravilhoso. Nota 10. Essa uva aqui, a Nero d'Avola,
ela tem algumas características que a gente pode comparar com vinhos como um Zinfandel da Califórnia, um Primitivo, ou até talvez com um Malbec. Mas ela tem um quê menos geleia do que o que a gente costuma encontrar na maior parte dos Malbecs. Inclusive, se você curte Malbec, esse é um estilo de vinho que cabe super bem pro inverno. E eu fiz um vídeo recentemente comparando um Malbec de R$100 com um de 600. Afinal, o que faz um vinho custar tão caro? Vou deixar esse vídeo linkado aqui no final. Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre vinhos de inverno e me conta aqui embaixo se você tem um vinho preferido para essa época de inverno. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal Wine2Be e se inscrever no canal para não perder nadinha.